Amados ouvintes, nós lhes damos as boas-vindas ao nosso programa no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos tratar de um assunto gravíssimo que afeta a mente das pessoas, né? E faz com que muitas e muitas pessoas nesse mundo estejam vivendo de idolatria. Idolatria. Ou seja, o título do artigo de Brad Gray é Os deuses que criamos, né? Os deuses com D minúsculo, os deuses que criamos, né? Versus o Deus que nós precisamos. O Deus que nós precisamos é com letra maiúscula. E os deuses que nós criamos é Deus com letra minúscula. Então, vamos orar. Ó Pai Celestial, nós te agradecemos porque a sua palavra nos chama a razão para a gente entender que muitas coisas que nós estamos atados a elas representam idolatria. E a idolatria não agrada a ti, Senhor. Vivendo de idolatria, nós não glorificamos o seu nome. Vivendo de idolatria, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa o povo que ainda vive de idolatrar a si mesmo, ou de idolatrar as pessoas, ou de idolatrar governantes, ou de idolatrar as coisas que são de ordem material. Perdoa-nos, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração, para a gente não ficar vivendo atado à idolatria. Assim oramos, agradecidos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados ouvintes, o Brad Gray, ele fala assim, mesmo para os idólatras, a posição de Deus não mudou. Mesmo que possamos tê-lo esquecido, ou seja, mesmo que possamos ter esquecido o Senhor, ele nunca nos esquece. Isso aí é o que nos levanta, é o que nos dá a esperança de que nós podemos e devemos sair do campo da idolatria, deixar de idolatrarmos a nós mesmos, na medida em que a gente quer se garantir nessa vida, quando nós não temos o poder de nos garantir, e isso é uma coisa muito séria. Quando eu traduzi esse artigo para explorar hoje, eu me lembrei do caso específico de uma pessoa que está vivendo completamente de idolatria. E o pior de tudo é de idolatrar um líder ou uma líder a qual ou o qual, em lugar de ministrar a palavra de Deus para levantar aquela pessoa que está em sofrimento, esse líder ou essa líder só faz criticar, só faz colocar a pessoa para baixo, só faz depreciar uma pessoa que já está lá no fundo do poço. Isso é muito triste. Isso é uma maneira de idolatrar. Tem muitos líderes, sejam cristãos ou não, que eles são os tais, entre aspas. Eles são aqueles que julgam as pessoas, eles são aqueles que manipulam as pessoas. Isso é muito triste. Mas eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa para abrir a mente dessa pessoa de que essa líder, né, religiosa, ela não está fazendo nada de acordo com o que Deus espera, mas sim colocando aquele que precisa de redenção, colocando aquele numa situação cada vez mais deprimente. Então eu gostei desse artigo do Brad Gray, porque ele diz o seguinte: o reformador João Calvino, que foi um dos pais da Reforma, na sua obra-prima chamada As Institutas da Religião Cristã, traduzindo para o português, ele diz
que o coração e a mente do homem são uma perpétua forja de ídolos. Veja que isso é profundo, né? O coração e a mente do homem, quer dizer, o homem que está apartado de Deus, né? Nós estamos falando da pessoa que verdadeiramente vive em Cristo, né? Então, o coração e a mente do homem são uma perfeita forja de ídolos. É triste. E é verdade, porque a Bíblia diz que o nosso coração é o quê? Enganoso. Que o nosso coração é enganoso. E a nossa mente, como eu preguei no domingo, lá tive o privilégio de pregar lá na comunidade Ramalho Parque Paulista, né? Eu estava fazendo uma comparação fácil da pessoa assimilar, né? Que é o seguinte: como é que funciona a máquina de um relógio? Não é um relógio eletrônico, eu digo um relógio daqueles antigos, daqueles que funcionam a máquina. A máquina de um relógio antigo tem várias engrenagens dentro. Tem engrenagem que roda para frente, pelo menos uma engrenagem ela roda para frente, e as outras engrenagens elas rodam hora para frente, hora para trás. Mas tem uma engrenagem daquela que se parece muito com o funcionamento da nossa mente, né? Aliás, a nossa mente tem horas que a engrenagem da nossa mente funciona para trás e outras horas funciona para frente. Mas tem uma engrenagem do relógio que, quando você dá corda, aquela engrenagem é que propulsiona os ponteiros a andar para frente. O ponteiro de um relógio jamais vai servir se ele estiver quebrado, porque ou ele vai andar para trás ou vai ficar agarrado e não vai mostrar para a gente qual é o propósito dele, que é marcar o tempo. E, na verdade, o tempo, com o funcionamento do relógio, tanto quanto o funcionamento da nossa mente e da nossa vida, né? O tempo não para. Se o tempo não para e a gente tem que olhar para frente e para o alto, né? Se o tempo não para, nós não podemos correr o risco de que a nossa mente seja tão fraca quanto um relógio que enguiça, que para, que às vezes se estraga. Então, eu assemelhei, ou eu fiz a comparação entre um relógio desses mecânicos e o funcionamento da nossa mente, porque a nossa mente tem que ser movida pelo Espírito Santo. A corda do mecanismo da nossa mente é movida pelo Espírito Santo de Deus. Caso contrário, a gente só vai ficar pensando nas coisas que são negativas, né? Então, quando o João Calvino fala que o coração e a mente do homem são uma perpétua forja de ídolos, ele realmente abraçou um assunto bem real. Então, essa observação tem sido traduzida como uma fábrica de ídolos. A fábrica de ídolos que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a humanidade fazendo o quê? Forjando ídolos à torta e à direita. Infelizmente, a mídia, a grande mídia, só serve para induzir as pessoas a apreciarem ídolos, seja induzindo as pessoas a adorarem ídolos políticos, achando que algum político vai resolver o problema do mundo, né? Ou pessoas que idolatram a si mesmas, e isso aí é o egoísmo, a idolatria a si mesmo, é uma coisa tão triste, do que a humanidade está cheia de gente que não pensa nos outros, só pensa em si mesmo, né? Então, os produtos que esta fábrica de corações produz nada mais são do que deuses derretidos, deuses com letra minúscula, né? Se lembra os politeístas? Eles tinham, a lua era um tipo de Deus, o sol era outro tipo de Deus, enfim, tinha Deus para tudo, mas deuses com letra minúscula, não o nosso Deus. Então, os produtos que esta fábrica de corações produz nada mais são do que deuses derretidos que deveriam, na verdade, né, fazer o papel ou servir de fontes de esperança,
fontes de significado e fontes importantes, mas a idolatria, os deuses que o ser humano fabrica, eles são deuses derretidos. Por quê? Porque eles não levam ninguém a ter esperança nenhuma. A idolatria não leva verdadeiramente o ser humano a ter esperança de nada. Então, amados ouvintes, a gente está explorando isso hoje para abrir os olhos, para nós abrirmos os olhos dos tempos tão tristes que a gente está vivendo e pedindo a vocês que vocês espalhem essas orientações, esses programas. Quando precisarem, liguem para nós na rádio, fale com a irmã Marlice e a gente pode mandar esses estudos para vocês alcançarem outras pessoas que estão vivendo da idolatria. Então, o que acontece é que isso aí, essa questão da fábrica de ídolos, é um retrato da queda da humanidade. A queda da humanidade pelo pecado é exatamente o retrato da idolatria, o qual, com certeza, vê o homem rebelde agindo como capataz e trabalhador de linha em fábrica de ídolos que nunca fecha as portas. As fábricas de ídolos, vocês podem ver, elas nunca fecham as portas e o trabalhador, né, o homem rebelde, aquele que age como capataz, né, e trabalha na linha de frente para fabricar ídolos, esse daí, tristemente, ele está fazendo mau uso do dom da vida. Mas por mais impressionante que seja essa imagem, na verdade, não é o Calvino, é o profeta Isaías, que lá no Antigo Testamento ele oferece imagens tão devastadoras, embora imagens inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, para abrir os nossos olhos e a nossa mente quanto à idolatria. Então, irmã Marlice, Isaías 44, do 9 ao 20, o que o profeta fala para nós, falou naquela época e fala para nós hoje? Antes de começar a leitura aqui, quero deixar um abraço para todos que estão nos ouvindo, né? Passou o programa Uma Palavra de Fé, é sempre uma alegria ter os irmãos aí na nossa companhia. Amém. Vamos lá então, Isaías 44, do 9 ao 20. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra e aplana com o cepilho e marca com o compasso e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei e já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito e já não tem conhecimento
e nem entendimento para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado desviou de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita? Você vê que o profeta Isaías, ele retratou, mostrou muito claramente a que ponto chega o homem de se ajoelhar diante de deuses, deuses forjados, deuses fabricados como imagem de escultura, deuses de qualquer tipo de idolatria. Eles se ajoelham diante desses deuses. É uma coisa tão triste, como é tão triste, e eu fico às vezes assim pensando, meu Deus do céu, é tão triste as pessoas irem num lugar, num santuário, seja ele qual for, santuário também entre aspas, onde tem lá uma carreira de velas, né, em que a pessoa chega lá e se ajoelha para poder rezar em frente a uma imagem de escultura, ou achando que ali, no fogo daquelas velas, que ali está. Eu me lembrei também daquela passagem, né, do povo, quando Moisés subiu ao monte e demorou para descer, e o povo pedindo ali a Arão que fizesse, né, um Deus para eles adorarem, fizesse uma imagem ali para que eles pudessem adorar, né? Porque eles estavam, acho que meio que perdidos, né? Moisés estava demorando, então, e realmente, eu quando leio essa passagem, eu fico assim, mas meu Deus, o Senhor não deu bronca no Arão? Sempre pensa assim, né? É triste, né? É muito triste, porque eu não quero crer que ele estava lá no monte falando com Deus, para Deus falar com ele, passar para ele a lei, as tábuas da lei, etc. Eu não creio que isso aí deve ter levado anos e anos e anos. Nem deve ter sido coisa que tenha demorado muito. Mas a ansiedade do homem que se sente vazio para criar um Deus por si próprio e adorar a esse Deus, como a adorar imagens de escultura, como a adorar a si mesmo, como a adorar outras pessoas como líderes. Isso aí é uma coisa triste, tão triste, que demonstra a fragilidade e a fraqueza do ser humano quando ele não está realmente movido e vivendo pelo Espírito Santo de Deus. E até mesmo muitas pessoas que eventualmente já experimentaram o poder do Senhor, mais tarde eles praticam apostasia. E eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. O que é a apostasia? A apostasia não é qualquer pessoa que pratica apostasia. A apostasia é você negar a Deus conscientemente. Você já experimentou o amor de Deus, você já conheceu o Senhor, e lá pelas tantas você diz, olha, quer saber de uma coisa? A vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser, não quero saber mais de Deus. E tem muita gente que pratica apostasia. É o único pecado não perdoável. É a apostasia. Você imagina, não precisa de muita coisa, e está escrito que no final dos tempos a apostasia ia reinar. Não é isso mesmo? É uma coisa triste. Então o autor diz assim, eu chamo, diz o autor, a passagem em questão, a parábola do ferreiro e do carpinteiro, visto que o profeta usa tais artesãos para ilustrar a vaidade, a loucura e total inutilidade da adoração de ídolos. Se a gente se desse conta, amados ouvintes, de que adorar a ídolos, sejam eles de que natureza for, o maior ídolo que o mundo moderno ou pós-moderno idolatra hoje é o dinheiro. Não é? É o dinheiro. Tristemente, né? As pessoas que vivem em função do dinheiro. Isso é idolatria. Agora, o versículo 9 serve como a sua tese. Diz o seguinte, os que fazem uma imagem de escultura, declara ele, são todos vaidade, e suas coisas deliciosas de nada
nada servirão. E eles são suas próprias testemunhas. Eles não veem, nem sabem, para que se envergonhem. Então podemos traduzir as suas palavras dessa forma: todo aquele que faz uma imagem esculpida, né, é um falsificador inútil. São falsificadores inúteis, forjando coisas que também são inúteis. Não obstante, quão preciosas sejam essas imagens, você pode encontrar uma imagem muito bonita, mas não obstante, quão preciosas sejam essas imagens, elas não devem lucrar. São imitações vazias, sem vida e inferiores do único e verdadeiro Deus. São imitações vazias e muito inferiores, né, do verdadeiro Deus. E aqueles que adoram diante deles, dos deuses forjados, né, são uma companhia de tolos que atestam a sua própria loucura, curvando-se diante de divindades falsificadas ou de divindades fabricadas. Tal é a avaliação de Isaías do povo escolhido de Deus. Apesar das bênçãos providenciais de Jeová, os israelitas se entregaram às fábricas de ídolos, prostrando-se diante das insignificantes imagens esculpidas, em vez de se ajoelhar e se render e se prostrar diante do Rei dos Reis. Para articular ainda mais a gravidade da idolatria vergonhosa de Israel, Isaías se refere a um ferreiro e a um carpinteiro que, por pura força de vontade, fazem para si imagens esculpidas diante das quais se prostram em adoração. O ferreiro é visto trabalhando duro, exercendo, né, cada grama da força de seus braços para criar um Deus próprio. Com pinças e carvões e martelos e o seu próprio sangue, suor e lágrimas, ele molda metal líquido e uma imagem esculpida para se adequar à fantasia. Que coisa triste. Às vezes eu fico imaginando, do ponto de vista da arte, por exemplo, você ir lá na Capela Sistina, lá, aquela capela que foi aquela cúpula linda que foi desenhada e esculpida pelo... Como é o nome daquele italiano que fez aquela que esculpiu toda a Capela Sistina lá em Londres, agora eu esqueço o nome dele. Aquilo, como uma obra de arte, é bonito você olhar para lá, ver como que os anjos ali, que fosse representando os anjos do céu. Hein? Michelangelo, não. É? Michelangelo, é verdade. Obrigado, irmã. Agora, como peça de arte, é até bonito. Agora, daí a você idolatrar e se ajoelhar numa igreja com um altar lindo, né, com uma porção daquelas imagens, não sei o quê, como arte é muito bonito, mas você ali se ajoelhar para tocar, imagina, existem igrejas que a pessoa vai lá no dia, por exemplo, de São Judas Tadeu, aquela igreja enorme que tem ali perto onde eu moro, a igreja de São Judas Tadeu, que tem um altar lindo, uma coisa enorme e tal, que é um templo muito bonito, muito construído, muito bonito. As pessoas vão lá para tocar aquelas imagens para buscar milagre através de tocar a imagem. Você vê que coisa triste. A idolatria realmente é cega. As pessoas ficam cegas, né, pastor? Pessoas, às vezes, aleijadas, pessoas doentes, que saem de longe para ir lá lá na Aparecida, né? Lá em Aparecida do Norte, no dia da Nossa Senhora do Brasil, né? O sacrifício que as pessoas fazem, né? Você vê que tristeza. Então, é muito triste. O que mais diz o autor, irmã? Ele está encharcado na evidência de seu esforço. Ele está coberto pela sujeira de sua própria glória, enquanto se esgota no esforço de forjar sua própria coisa deliciosa para servir como seu Deus.
Em seu orgulho, ele se propõe a formar um ícone de força e superioridade. No entanto, ao fazê-lo, sua força falha, ele desmaia e é vítima de seus próprios limites. Isso, acredito, é um sinal de nossas limitações de criatura, com cada troféu de nossa habilidade tendo os mesmos limites de nossa finitude. É o cúmulo da tolice, portanto, supor que nós, que somos finitos, podemos forjar algo infinito. No entanto, nós somos como esse ferreiro, gastando quantidades incalculáveis de energia e esforço para criar deuses derretidos que acreditamos nos trarão satisfação, paz e propósito. Talvez nossos ídolos não sejam estátuas de ferro nos cantos de nossas casas, mas talvez sejam os dispositivos de metal que carregamos em nossos bolsos ou os pedaços de papel verdes pelos quais vivemos ou os degraus do sucesso que escalamos incessantemente. Mesmo assim, nossos esforços são vaidade. Ainda acabamos com fome, com sede e cansados. E nunca aprendemos, não é? Assim que moldamos um Deus ídolo e descobrimos que ele está faltando, começamos a criar outro. Se isso não nos preencher, isso certamente o fará. A linha de montagem nunca para. Assim como o ferreiro, em última análise, nunca é capaz de forjar o que está procurando, nossos esforços para fabricar algo duradouro, algo que enche, são tão bons quanto tentar encher um balde de água com uma peneira. Triste, né? Aí diz o autor, mas se isso não fosse suficiente para despertar o coração de Israel de volta à adoração, né? A adoração correta a Yahvé, Isaías oferece outra ilustração na forma do carpinteiro, no capítulo 44, do 13 ao 20. Nesta metáfora estendida, temos um relato detalhado do cuidado meticuloso de um marceneiro em fazer uma imagem esculpida para si mesmo. Ele é visto medindo, marcando e verificando cada detalhe minucioso, planejando tudo até o menor corte. Feliz com o seu projeto, ele se aventura a cortar a madeira necessária para construir seu Deus ídolo. Está lá em 44, versículo 14. E é aqui onde a lógica ridícula do carpinteiro é totalmente exibida. De suas vigas coletadas, ele usa alguns como lenha, a fim de aquecer, nutrir e satisfazer-se. Versículos 15 ao 16. Eu não sei se ainda temos tempo. 2 minutos. Então, amados ouvintes, nós temos que continuar esse assunto no nosso programa do dia de amanhã. Voltando a Isaías 44, e eu conclamo vocês a divulgarem essa conversa que começou hoje para outras pessoas que amanhã possam ouvir o nosso programa, e vamos terminar esse assunto somente amanhã, porque é de extrema gravidade, né? Então você pode orar, irmã, para a gente pedir ao Senhor que afaste a nós e a Igreja de Cristo da idolatria. Senhor, é verdade, Pai. Senhor, nós queremos colocar tudo isso diante de Ti, Senhor, pedindo sim, meu Pai, que o Senhor, Deus, seja realmente a pessoa central da nossa vida, Pai. Mente, alma, corpo, tudo, Senhor. Tu és o centro, Senhor Jesus, de nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor Jesus, não devemos dar lugar, Senhor, a outras coisas, Senhor, a substituirmos o Senhor por nenhum outro Deus, Senhor, que nós queremos às vezes criar, nenhuma situação, Senhor Jesus, que queira, Senhor Jesus, nos tirar, Senhor, a paz, a Tua presença, a alegria do Senhor, ó Pai. Senhor, muito obrigada, abençoe cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém.